De ótimas conquistas no esporte brasileiro, representados por duas brasileirinhas natas, até roubo de merenda escolar por diretor. Se liga no top 5 da semana. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, na expectativa da realização do Enem que acontece neste final de semana, e espero que você esteja muito bem preparado. Mas, até chegar lá, se liga no top 5 da semana que vem quentíssimo para você. Só que peço a gentileza, antes de mais nada, para vocês, aquela gentileza de sempre. Se você por acaso não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative suas notificações para receber as notificações dos vídeos mais recentes lançados aqui no nosso canal. Lembra que tem vídeo toda semana. E você também pode ajudar bastante a gente curtindo esse vídeo e compartilhando demais o nosso conteúdo. E em quinto lugar, nosso top 5 da semana, trago aqui um caso enigmático, estarrecedor, que levanta alguns questionamentos, como: será que estamos sozinhos neste universo? Pois bem, na madrugada do dia 5 de novembro, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, alguns moradores presenciaram algumas luzes que faziam movimentos muito estranhos no céu e que foram captados pelas câmeras dos respectivos celulares. No entanto, o depoimento que mais nos chama a atenção é de um piloto que circundava no céu noturno de Porto Alegre neste momento e que foi capturado pela central de controle do aeroporto Salgado Filho. De acordo com o relato desse piloto, as luzes faziam movimentos muito estranhos e irregulares que não poderiam corresponder a nenhuma outra aeronave. Controle Elta 3406. Prossiga. Gentileza, só por curiosidade, tem alguma reporte de algum objeto na nossa posição de 10 para 11 horas? Praticamente sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul. Não recebemos nenhum reporte. Algumas luzes, por vezes elas apagam e acendem, às vezes são uma, às vezes duas ou três. Vai repassar a informação, 3406. Nós informamos para o centro anteriormente, antes da descida, e eles nos reportaram que já teve reporte de ombros das mesmas luzes no mesmo local. Informar as milhas, mas estão bem altas. Agora tem uma, por exemplo, bem sobre Porto Alegre, bem forte. Elas apagam e acendem agora com mais intensidade. Resultado nos leva ao questionamento: eram OVNIs? Vale lembrar que o termo OVNI se refere a objeto voador não identificado, ou seja, pode ser qualquer coisa no final das contas. Para Carlos Jung, que trabalha no Observatório Halley-Jung, localizado na cidade de Taquara, cerca de 80 quilômetros mais ou menos da capital Porto Alegre, esse fenômeno poderia ser explicado tranquilamente por um processo de refração de luz. Só que, convenhamos, é muito mais atrativo pensar que seriam vidas de outros planetas. E, gente, casos como esse têm sido muito comuns em todo o planeta, dada a situação toda de registros que hoje a gente pode fazer. Com o celular na mão e com o advento das tecnologias mais modernas, a gente consegue registrar essas luzes, esses pontos estranhos no céu noturno com tranquilidade. Além do que, hoje, lembra, nós temos diversas tecnologias que permitem também a construção de modelos como os drones que voam em altas distâncias, fazendo com que a gente até possa se confundir com essas questões que envolvam os chamados OVNIs. Mas e você, meu caro ouvinte, o que você acha dessa situação? Se são realmente extraterrestres vindo nos visitar? Ou será que no final das contas são fenômenos que a gente ainda não entende, mas são fenômenos naturais? Deixe nos comentários para a gente polemizar um pouco mais essa questão. Em quarto lugar, trago aqui uma notícia muito boa para o esporte brasileiro. Fala aqui da dobradinha das conquistas de duas figuras cativantes do esporte que acabam representando a nossa cultura. Fala aqui da Rebeca Leal, aquela jovem de 14 anos que conquistou os olhos do mundo na Olimpíada de Tóquio no Skate Street e recentemente, no último final de semana, consolidou a sua hegemonia no esporte. Gente, com apenas 14 anos. Ela conquistou o Mundial de Skate Street realizado no Rio de Janeiro. E a Rebeca Andrade conquistou o ouro inédito para ginástica olímpica no dia 3 de novembro. Certamente essas duas conquistas são muito simbólicas e significativas para o esporte brasileiro. No entanto, como tema de redação pertinente à atual conjuntura, vale lembrar que essas duas situações são exemplos que conseguiram extrapolar e transcender as condições precárias do incentivo ao esporte realizado no Brasil. Tendo isso em vista, é muito importante salutar
verificar o seguinte, que essas duas jovens conseguiram driblar as diversas situações e conjunturas negativas da falta de incentivo do esporte no Brasil para conseguir consolidar os seus nomes internacionalmente. Então, mais do que conquistas nacionais, são conquistas individuais que provam muito o talento dessas duas aí. E em terceiro lugar, nós temos um evento extremamente importante que vai discutir as questões climáticas no Brasil e no mundo. Fala aqui da realização da 27ª edição da Cúpula do Clima da ONU, a COP27. Nessa 27ª edição realizada no Egito neste ano, nós temos uma previsão de duração de 2 semanas em que mais de 200 países vão discutir as questões que envolvem as preocupações com o clima mundial. E a pauta mais recorrente dessa edição é justamente a emissão de gases poluentes que aceleram o efeito estufa, gerando um aumento das temperaturas mundiais. Além disso, está em pauta também a discussão da cobrança dos países emergentes em relação aos 100 bilhões anuais que foram prometidos em 2020, que é um fundo monetário responsável por ser efetivado pelos países desenvolvidos para combater o aquecimento global nesses países menos desenvolvidos, ou seja, incentivar desenvolvimento de tecnologias que possibilitem esses países que não têm condição financeira para mobilizar engenharia, estrutura e tecnologia para efetivamente reduzir a emissão de gases poluentes. Só que, infelizmente, essa questão que ainda paira do investimento de 100 bilhões anuais ainda está só no papel, visto que em 2020 era para ter começado e não começou. Vale lembrar ainda que vai estar em pauta o Pacto Climático de Glasgow, que foi firmado na COP26, que havia a estimativa e a promessa de haver redução de cerca de 45% da emissão dos gases poluentes até 2030. Só que, infelizmente, as perspectivas, de acordo com os teóricos e especialistas da área, são extremamente negativas. E se não houver a aceleração emergencial de medidas que se prontifiquem a reduzir drasticamente a emissão do CO2, infelizmente o aquecimento global vai ficar acima de 1,5 grau e isso vai afetar diretamente todo o clima mundial, afetando a economia, a saúde, a alimentação, entre outros tantos fatores. E claro que o Brasil teve forte contribuição no aumento da emissão de gases poluentes que afetam diretamente o efeito estufa. Por exemplo, em 2021, nós ficamos apenas atrás de 4 países recordistas em emissão de CO2. Falo aqui, por exemplo, de países como China, Estados Unidos, Índia e Rússia, ou seja, ficamos em 5º lugar. Mas por que, professor, se a gente não tem tanta indústria assim? Por conta do índice extremamente alto de queimadas que foram recordistas no ano de 2021, emitindo cerca de 2,24 bilhões de toneladas brutas de CO2 na atmosfera. Cara, isso é muita coisa. Ou seja, o Brasil tem uma grande participação sim nesse problema climático e deve apresentar na COP27 alternativas, propostas e projetos para redução significativa das queimadas em florestas que são ambientalmente protegidas. E para quem ainda se nega a acreditar no aquecimento global e em suas consequências diretas para os eventos adversos do clima mundial, a ONU fez um levantamento e constatou que os 8 últimos anos representam as médias mais quentes já registradas. Ou seja, aquecimento global é sim uma realidade e vai afetar diretamente as nossas vidas e as vidas dos nossos filhos. Portanto, é uma preocupação que a gente tem que ter e, inclusive, esse é um forte tema para cair este ano nos seus vestibulares. E em segundo lugar, nosso top 5 da semana, não posso me esquecer de mencionar aqui um evento que ajudou bastante a nossa semana. Fala aqui da eleição do nosso ex-presidente Lula, que vai ser o mandatário do executivo para os próximos 4 anos. E claro, também com todo o efetivo de manifestações decorrentes deste evento. O que aconteceu? Domingo passado nós tivemos a eleição do presidente Lula por uma margem muito pequena de votos em relação ao atual presidente Jair Bolsonaro. Isso levou a uma série de manifestações populares e também ligadas a certas áreas e segmentos sociais, como é o caso dos caminhoneiros que paralisaram diversas rodovias federais. E além desses indivíduos que paralisaram essas rodovias, claro que houve também muitos civis e até mesmo a corporação da Polícia Rodoviária Federal participando desse evento de paralisação das rodovias. Só que isso tudo dividiu muitas opiniões. Segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, essas manifestações públicas de descrédito em relação à democracia e também questionando a legitimidade das eleições
representam manifestações antidemocráticas e são ilegais. Já para os manifestantes, isso é um ato legítimo de democracia em favor de uma pauta que questione a legitimidade das urnas. Eles dizem e declaram que houve sim fraudes, assim como também eles estão extremamente insatisfeitos com o resultado do pleito de 2022 com a eleição do ex-presidente Lula. Portanto, para esse segmento, as manifestações representam uma vontade popular e são legítimas. Só que, independentemente da posição que um ou outro lado assuma, a gente sabe que, segundo a Constituição Federal, qualquer tipo de manifestação que exija o fechamento do STF, assim como manifestações de apoio à ditadura militar, são ilegais. Isso não sou eu e nem a Corrija-me que está dizendo, galerinha. Está na nossa Constituição e também no nosso Código Penal. Claro que isso tudo gera um grande questionamento, afinal de contas, será que eles estão certos em fazerem manifestações? Será que estão errados? Será que os movimentos podem ser considerados de fato antidemocráticos? Faz o seguinte, deixe a sua opinião aqui, deixe os seus comentários para dar o seu parecer. Vale lembrar que essa questão toda envolve uma situação que pode sim ser pleiteada nos seus vestibulares, afinal de contas, fala-se sobre uma questão que envolve polarização política e este ano foi repleto desse tipo de discurso que pode ser contemplado no seu exame, então ficaria muito atento com esse assunto. Finalmente chegamos ao top 1 da semana com um assunto extremamente pertinente para os seus vestibulares para este ano. Só que antes de entrar no mérito desse conteúdo, fazer uma perguntinha para você. Tá treinando redação? Por acaso está praticando toda semana, está estudando bonitinho a partir dos pontos fracos e fortes levantados pelo corretor? Caso você não esteja fazendo isso e esteja desesperado praticamente para encontrar uma fórmula ideal para você estudar, vocês podem conhecer um pouco do nosso trabalho da Corrija-me. E para conhecer um pouco do nosso trabalho, basta acessar o link que está na descrição desse vídeo. Uma vez cadastrado, você vai conhecer um pouco melhor dos nossos serviços. E atualmente nós somos a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. E eu falo isso com propriedade porque a gente trabalha com um sistema pedagógico que alinha dois elementos fundamentais no aprendizado da redação: a teoria e a prática. Na teoria, você conta com diversas videoaulas disponíveis em diversos níveis que respeita justamente o seu aprendizado, assim como também a sua banca de interesse. Na parte prática, você conta com a possibilidade de enviar redações de maneira digitada, assim como manuscrita, e assim a sua redação vai ser corrigida por profissionais capacitados na área de conhecimento da redação. Dessa forma, você tem um feedback personalizado, profissional e que vai garantir a você aprender em cima dos seus erros pontualmente apontados. Então, quer conhecer um pouquinho mais da nossa plataforma? Basta acessar o link que está na descrição desse vídeo e entrar para essa grande família de vencedores. Agora sim, em primeiro lugar, a gente pode falar desse evento que vai agitar milhões de pessoas e muitos corações de brasileirinhos, assim como também de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Fala aqui da realização da Copa do Mundo Qatar 2022. Este ano a Copa vai ser no Qatar e vai reunir cerca de 32 seleções que vão disputar o mais cobiçado título do futebol mundial. O Brasil estreia no dia 24 de novembro contra a Sérvia, no mesmo grupo composto por Suíça e Camarões. Ou seja, historicamente a gente sabe que o Brasil é superior a essas outras equipes, então provavelmente nessa fase de grupos vai passar tranquilamente. Mas nem tudo são flores. Vale lembrar que esse episódio todo da Copa do Mundo, ou melhor dizendo, antes da Copa do Mundo, foi marcado por diversas polêmicas e denúncias de exploração de trabalho. São vários os relatos de trabalhadores que acabaram falecendo nas obras desse episódio, desse monumental evento, por conta da extenuação física, do excesso de trabalho, assim como do calor também muito forte, muito intenso nessa região. Então veja que, além de todo esse evento maravilhoso que vai comover muita gente, por trás, nos bastidores, nós temos elementos que acabam conjugando uma situação precária da submissão do trabalhador. Por isso tudo que você como aluno deve observar esse episódio com um olhar atento e crítico, não só atribuído ao elemento de felicidade e satisfação por ver a nossa seleção jogar. E em cima desse tema eu vou um pouco além. Afinal de contas, você sabe mais ou menos quanto custa para você ir até esse lugar e assistir a esses jogos? Bom, o G1 fez um levantamento bem curioso, bem interessante e fez um cálculo do menor valor que o indivíduo
pagaria para assistir, acompanhar todas as partidas praticamente, assim como também ficaria todos os dias instalados nessa região do Catar. Ele levaria uma bagatela, gastaria com tudo isso cerca de 52 mil reais. Gente, é muita grana, né? Para um humilde professor que ganharia isso em 2, 3 anos de serviço, é muita grana para ser queimada assim de uma vez só. Só para vocês terem uma ideia, as passagens mais baratas de avião calculadas mais ou menos por esse intervalo de tempo, nesta semana, de ida e volta, saindo de São Paulo, indo para Catar e voltando, custaria cerca de 11 mil reais. Só a passagem, galera, é muita grana. Além disso, o G1 também fez o levantamento em relação à hospedagem. A hospedagem mais barata que eles conseguiram encontrar equivalia à diária de 108 dólares, o equivalente mais ou menos a 580 reais por dia. Gente, é grana mesmo. Pô, professor, e o custo das entradas? As entradas variam de 360, que for o valor mínimo de jogos menos frequentados, procurados, né, até o valor da final, que ultrapassa 3 mil reais. Portanto, eu estou falando de um evento esportivo que não é para qualquer pessoa. Não se trata daquele indivíduo mais pobre, de classe média ou baixa, que vai ter acesso. Isso tudo tem um nome, inclusive pautado num tema de redação da FUVEST de anos atrás, chamado de camarotização, em que fica claro que esses elementos culturais, de lazer, eles são divididos mesmo, eles são segregados, eles são clivados por uma questão financeira. Quanto mais o evento é caro, mais eu afasto a comunidade que não tem posses, as grandes massas de acesso à cultura, de acesso a bens, esses de lazer, imprescindíveis para uma vida de bem-estar pleno. Veja então que eu estou falando de um processo de elitização dos espaços, em que uma pequena quantidade de pessoas que é privilegiada e que detém poder aquisitivo consegue ter acesso, e a grande maioria, a grande massa, é excluída simplesmente desse processo. Veja então que essa Copa chama bastante atenção para questões polêmicas e que envolvem alguns questionamentos por parte de você, aluno. Calma, não vai embora ainda, que nós temos o extra da semana. E esse extra, gente, dá até vergonha alheia. Eu, como professor trabalhando na educação, tenho vergonha da atitude desse cara. O que aconteceu? Na cidade interiorana do Ceará, chamada de Quixaramobim, nossa, eu tenho que ler devagarzinho, senão eu não consigo pronunciar esse nome, aconteceu o seguinte caso. Um diretor foi flagrado pelas câmeras de segurança da escola e, a partir de uma denúncia anônima, ele foi flagrado o quê? Fazendo o quê? Roubando merenda escolar. Isso mesmo, ele foi visto roubando arroz, feijão, alguns outros produtos e carne da merenda escolar. Só para vocês terem uma ideia, depois que foi feito toda a autuação, ele foi preso, direcionado para uma cadeia, ele pode pegar, olha só, uma pena de até 12 anos. Cara, não saiu barato essa situação, né? Poxa, e aí vem um questionamento, o que leva um ser, o diretor da escola, a mais alta autoridade daquela instituição escolar, em roubar merenda escolar? Mano, na boa, né? É o Brasil que tá virando do avesso, não é possível. Deixe nos comentários o que você achou dessa situação, gente. Chegamos aqui ao final do nosso Top 5 da semana, e espero que vocês tenham gostado bastante. Não se esqueça, gente linda, de curtir e compartilhar esse conteúdo, porque assim vocês ajudam demais o nosso trabalho e incentivam a gente a continuar aqui arduamente ralando, porque não é fácil estar aqui todo dia, toda hora, fazendo esse conteúdo de qualidade para vocês todos, beleza? Então vocês podem corresponder a essa nossa gentileza curtindo e compartilhando bastante esse conteúdo. Para vocês que vão prestar a prova do Enem neste final de semana, uma excelente prova. Não desejo boa sorte, desejo ótima prova, porque a sorte é para aqueles que não se prepararam e você não precisa disso. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!